Luz é uma freguesia portuguesa do município de Mourão, na região do Alentejo, com 50,90 km² de área e 295 habitantes. A sua densidade populacional é de 5,8 hectares por km². Grande parte do território desta freguesia foi submerso pelas águas da Albufeira da barragem de Alqueva a partir de 2002. Foi construída uma nova aldeia, situada a cerca de 2 km da velha povoação, para onde se mudaram todos os habitantes da Luz. Em 2002 foram transferidos para as novas casas 423 habitantes. Em 2012 eram 297 os moradores. Cerca de 100 casas estavam desocupadas. Na escola, que na altura da sua inauguração tinha 28 crianças, em 2012 havia apenas 8 e em 2015 apenas 1.
Os habitantes da aldeia desde sempre se lembram de ouvir falar na barragem e na submersão da aldeia. O poeta popular João Chilrite Farias criou a seguinte quadra: sou da aldeia da luz, a que vai ser alagada. Calhou-nos esta cruz, mas uma cruz tão pesada. A velha aldeia da luz localizava-se a cerca de 2 km para oeste da atual. No final do século XX, a Luz era uma aldeia pouco povoada, 394 habitantes em 1991 e 373 em 2001, e com características rurais. De facto, a ruralidade era marcada pela predominância da prática agrícola por um lado, mas também por certo, e dado o envelhecimento da população, de uma dependência de reformas e pensões. A arquiteta Maria João Jorge foi incumbida de coordenar os trabalhos de relocalização da Aldeia da Luz. A nova aldeia para os habitantes é um objeto extravagante que foi desenhado sem ter havido um prévio e aprofundado conhecimento das necessidades e hábitos da população residente. A transladação dos corpos do cemitério da Velha Luz para o cemitério da Nova Luz foi o episódio mais intimista e com o qual a população da Luz mais sofreu. Ao longo dos anos observados, a freguesia da Luz tem vindo a registrar uma diminuição de população. De 1960 a 2011, perdeu-se cerca de 58,67% da população residente, uma diminuição de 413 habitantes. A barragem de Alqueva conduziu à esperada submersão da povoação da Aldeia da Luz. A necessária relocalização da comunidade motivou a construção de uma nova aldeia com a estrutura funcional da original, uma lógica de reposição de casa por casa, terra por terra, mantendo as relações de vizinhança e a configuração urbanística geral, mas adotando uma arquitetura de depuramento das linhas tradicionais e de assumida contemporaneidade. A nova povoação foi edificada em 2002 em local muito próximo da antiga Luz. Implicou a construção de 212 casas de habitação, de arruamentos, largos e estradas, de estacionamentos comerciais e de equipamentos coletivos, escolas, centro de saúde, equipamentos desportivos, praça de touros, lavadouro, jardim público e cemitério. Foi refeito o Santuário de Nossa Senhora da Luz à imagem do original de fundação quatrocentista e perdeu-se à transladação do cemitério. O museu foi construído como lugar de memória e criação. Também as terras de cultivo, agora regadas pela barragem, foram distribuídas pela população, impondo-se hoje a vinha e o olival na nova paisagem. Todas as ideias associadas à barragem do Alqueva começaram a ser idealizadas na segunda metade do século XX. Na Aldeia da Luz começou a gerar-se ainda mais controvérsia quando em 1981 foi criada uma comissão de moradores para decidirem o seu futuro. Haviam 3 opções: indemnizar os habitantes, transferir as famílias para outros lugares ou construir uma nova aldeia. A estratégia prioritária tinha como objetivo a realização de um inquérito porta a porta para se fazer um levantamento que incluía escutar a vontade da população. No fim, com alguma polémica à mistura, procedeu-se à construção da nova aldeia. Em 1996 lançou-se um concurso público ganho por uma equipa de arquitetos que rapidamente começou os trabalhos para o plano de pormenor da aldeia. Muitas foram as discussões públicas para se decidir a nova localização e respeitar as vontades do povo. Os moradores da aldeia sabiam muito bem o que queriam e o que não queriam. Foi por isso que os arquitetos se dispuseram ao diálogo para haver um maior entendimento entre as partes. Entre 1998 e 2002 foi construída a nova aldeia, onde se tentou conciliar a imagem da aldeia alentejana que continuasse a exprimir os velhos hábitos de antigamente. Não tendo sido possível manter a diferenciação social, os habitantes acabaram por transparecer o mesmo método construtivo, contribuindo para a imagem homogénea que se conhece atualmente.
Além das casas, foram construídas outros serviços essenciais como lojas, cafés, uma escola, uma capela, um jardim público, um mercado e uma praça de touros. No fundo, esta aldeia tinha todas as condições para se tornar um dos lugares com as melhores condições de vida do nosso país. Todo o plano em volta da nova Aldeia da Luz foi tão mediático que vinham autocarros de todo o lado para perceberem o que se estava a passar naquele lado do país. Uma imagem que contrasta com os tempos atuais. Mesmo com todos os esforços alcançados na reconstrução da aldeia, existe uma memória e um valor patrimonial efetivo difícil de repor. Nesse sentido, parte da população decidiu refazer a sua vida noutros lugares, abandonando as casas que lhe estavam destinadas. É assim que resultam as ruas desertas e o silêncio que paira no ar. Para preservar as tradições da antiga aldeia e contar como decorreu todo o processo de transição para uma nova localização, foi criado um museu. Digamos que é a chama viva da região. É um equipamento que ainda traz algum dinamismo a este lugar pelas diversas atividades associadas a matérias como a fotografia, arqueologia ou a astronomia. Juntamente com o museu foi implantado neste espaço a Igreja de Nossa Senhora da Luz e o cemitério da aldeia. A igreja é mais um espaço que pertence ao museu e está fechado ao público, funcionando apenas como um elemento que dá nome e identidade à aldeia, transportando consigo o significado acumulado pelo tempo. O cemitério, além de tudo o que representa, é um espelho das gerações que deram vida ao local. Foi o primeiro equipamento trasladado e aquele que gerou mais polémica neste processo de mudança, pois mexer na comunidade dos mortos era tocar na memória sagrada da aldeia. Com os mortos no novo espaço, só restava aos habitantes aceitarem com resignação que os vivos mudassem de igual forma. À volta da aldeia, pouco mais há para fazer. Por outro lado, existe sempre muito caminho para percorrer e novos cantos para explorar. É o caso do ancoradouro da Aldeia da Luz, que é antecedido por um passadiço de quase 800 metros de comprimento. É mais elegante no inverno, quando os níveis da água estão mais altos e não nos sentimos a caminhar por cima da terra. Este ancoradouro, à semelhança do que aconteceu com outras aldeias ribeirinhas, vai repor as ligações perdidas por terra com outras povoações e na Aldeia da Luz era um bem necessário para não se sentir tão isolada. Com a remoção de alguns caminhos, qualquer viagem entre a Aldeia da Luz para outras vilas, aldeias, ficou mais longa e estes equipamentos tentaram restituir alguma normalidade que antes existia. Além disso, é mais um espaço interessante para ver ao pôr do sol, quando ele existe, e ainda nos dá mais uma perspectiva diferente da aldeia, onde se destaca o museu e a igreja. A marcação da palavra luz pode ser encontrada na estrada que levava à antiga Aldeia da Luz. É mais uma forma de preservar a memória da aldeia e relembrar toda a história relacionada com o processo de mudança. Esta também era a estrada que muitos visitantes faziam para visitar o Castelo da Lousa, junto às margens do rio Guadiana. A ruína deste castelo romano era o ex-libris da região e foi o único monumento que ficou submerso. Como não foi possível mudá-lo de lugar, a solução passou por protegê-lo com sacos de areia, com o intuito de preservar o castelo e, quem sabe no futuro, um dia que a barragem esvazie por completo, lá estará para voltar a ser apreciado.